dia. Nós já fizemos a meditação do início da aula. Hoje é a quarta aula. Teve as aulas introdutórias, né? Classe extraordinária, introdução. E hoje é a quarta aula. As aulas estão sendo divididas em 2 ou 3 vídeos, conforme o tamanho da aula, para que quando elas sejam colocadas no novo canal, não fique uma única aula lá de 2 horas e tanto. Então tem parte 1, parte 2. Hoje é a aula número 4, a gente vai aqui, entra na terceira página do capítulo 1 do Caminho Infinito. A gente começa aqui com uma frase que já bate no paradigma na hora, né? Eu acho que deve ter, lógico que vai chegar gente no canal que vai chegar no canal sem ter assistido as 56 aulas do curso Terapia o Caminho Infinito. Vai chegar gente no canal que vai ter assistido o curso Terapia, mas não vai ter assistido a série DEPAC. Vai chegar gente no canal novo que vai ter assistido a série DEPAC e não vai ter assistido as aulas dos 56. E vai ter gente que vai chegar no canal que vai ter assistido tudo isso e não vai ter lido P nenhuma, né? Não vai ter estudado. E vai ter gente que vai ter chegado lá, começado a estudar alguma coisa e entendido muito pouco. Porque não importa se entendeu muito pouco, o importante é continuar querer entendendo, querer entender, né? E seguir em frente. Então, os comentários que eu faria hoje de inicial, eu vou fazer na próxima, para a gente dar um embalo aqui. Esses são comentários importantes para a compreensão do nível de dedicação no assunto, né? Porque uma classe privativa, uma classe de estudo, essas classes não são, embora a homenagem desse nome classe privativa seja uma homenagem ao trabalho do Joel, elas estão longe de ser do nível das classes que o Joel fez. Porque as classes que o Joel fazia eram de pessoas que já estavam no estudo, né? Engolindo, detonando, procurando vivenciar ao máximo. Eu não duvido, como diz o Capitão Nascimento lá no Tropa de Elite 2, não duvido, ele confia plenamente na capacidade de vocês. Mas eu compreendo que estão todos aqui no início e não no nível intermediário. Então, mas não é porque no início que é raso, não vai ter entendimento, não vai ter resultado. Porque qual é o primeiro resultado que nós temos que ter? É uma postura, um posicionamento emocional completamente diferente na vida, né? Para todos os problemas, para todas as circunstâncias, enquanto não houver pelo menos esse posicionamento totalmente mudado, ainda não entendeu nada. Eu atendo pessoas, de vez em quando aparece um ou outro que chega para o atendimento e chega com um nível de ansiedade enorme, está assistindo às aulas, está lendo os livros e ainda não entendeu. Então aquele ali é o que precisa de acolhimento, que precisa de uma orientação, não sei o quê, e nem sempre fica, porque às vezes quer coisas, não quer a experiência, né? Mas vamos aqui, por que eu falei isso aqui, né? Essa introduçãozinha. Porque essa frase aqui bate no paradigma. E o que é paradigma? Paradigma é assim: eu quero coisas, eu quero resultado, mas eu não quero a experiência. Porque a visão religiosa que se tem comumente, sem lançar a flecha para nenhum segmento religioso, é que Deus está fora. E praticar a presença de Deus, nunca se ouviu falar um termo desse. Deus está fora. Orar e vigiar é pedir e vamos em frente. Aqui é assim mesmo, e vida espiritual é outro lugar. Então, paradigma materialista é a visão de dualidade. Vida espiritual é outra coisa, aqui é vida material. Paradigma é, não, Deus eu não quero, eu quero coisas. Isso aí é beatice, carolice. Então, não se tem um entendimento, porque se a gente não tiver um entendimento de Deus, e Deus é igual, todo, porque eu já ouvi dizer, né? Pensei que todo era uma coisa e Deus era outra. Pensei que mecânica quântica era uma coisa e Deus não tinha nada a ver. Se é o todo que manifesta os átomos, como é que não tem nada a ver? Então por que vamos ler a frase e ver se ela bate no tal do paradigma, né? O paradigma é a crença coletiva atual do pensamento que nós temos a respeito de Deus. Jesus caminhou sobre as águas, alimentou multidões com poucos pães e peixes, curou os doentes e ressuscitou os mortos.
parece aceitável para seu intelecto, seu princípio subjacente a essas experiências pudesse ser entendido com a inteligência, todas as igrejas o ensinariam como um meio viável e recomendariam seu uso. Esse princípio, porém, só é apanhado pelo sentido espiritual, e esta consciência espiritual elevada pode fazer as coisas que o Cristo fez, aquilo que foi possível a Cristo consciência, lembrando que Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo consciência no tempo de Jesus é possível a mesma consciência agora. Aí alguém pode ver isso e falar, está falando bobagem. Então quem falou bobagem foi o próprio Jesus Cristo, porque ele disse: um dia poderei tudo que eu posso e muito mais. Sempre que possível eu levanto algo que ele mesmo falou, para que se vier alguma cutucada indigesta, que o indivíduo se recorde do que quem disse isso foi o próprio Jesus. Então isso aqui parece incognoscível, incompreensível, inadmissível, inaceitável, impossível, né? Vamos ler de novo. Jesus caminhou sobre as águas, alimentou multidões com poucos pães e peixes, curou os doentes e ressuscitou os mortos. Parece aceitável para seu intelecto? Aí dentro do paradigma de que só ele é o Filho de Deus e o resto é pecador, que ele veio e que ele um dia vai voltar para salvar a humanidade, que nós não precisamos fazer mais nada, podemos cruzar os braços e encostar, que é só esperar, quem está salvo e quem está ferrado, né? Parece aceitável para o seu intelecto? Então, dentro do paradigma de que só ele era o Filho de Deus e o resto é pecador, e que a coisa assim mesmo é aceitável, porque ele podia, ele fazia, ele conseguia, porque ele era Deus. Não, ele não era Deus, ele era Filho de Deus, ele compreendeu a onipresença, ele compreendeu manifestação. Então ele sentia em si a presença de Deus, e a presença de Deus no sentimento dele se manifestava como cura, abundância, inteligência, sabedoria. Não. Seu princípio subjacente a essas experiências, ou seja, seu princípio por trás dessas experiências, pudesse ser entendido com a inteligência, todas as igrejas o ensinariam como um meio viável e recomendariam o seu uso. Ou seja, isso não pode ser entendido com a inteligência. A nossa inteligência é utilizada para enriquecer a mente com o conhecimento da verdade, para permanecer nessa verdade e também para perceber a verdade, porque a nossa inteligência foi poluída pelo paradigma. O poluído aqui não entra no sentido de que é uma coisa ruim ou uma coisa do mal, mas uma coisa necessária ao processo de desenvolvimento da humanidade. É preciso acumular informação dentro do bem e do mal, para que em alguma hora se desconfie de algo mais aprimorado, de algo mais elaborado. Então não é um princípio que pode ser apanhado, entendido com a inteligência, porque a inteligência vai querer usar aquilo em benefício próprio. Mas a inteligência, quando compreende esse princípio, ela compreende com sentido espiritual. O que é compreender com sentido espiritual? É entender a natureza do invisível, os princípios básicos de mecânica quântica e o que é unificação ou comunhão com essa presença harmoniosa. Porque paradigma é a dualidade, certo? Prática da presença é unidade. Então, para mim estar em unidade ou aumentando, aprimorando o meu grau de comunhão, eu tenho que estar em harmonia cada vez mais. Ou seja, se isso fosse possível, todas as igrejas o ensinariam como meio viável e recomendariam o seu uso. E por que as igrejas não ensinam e não recomendam? Porque nem elas mesmas entendem este princípio. Porque se prega sempre o Deus do externo. Vamos pedir, né? Porque se falar assim, né? Não, vamos lembrar daquela frase que Jesus disse: sede perfeitos como vosso Pai o é. Ah, não, está me pedindo muito. Perfeito só Jesus. Tipo assim, eu sou assim mesmo, ninguém me muda. E vamos que vamos. Então, nós, negando este princípio, sede perfeitos como o vosso Pai o é, nós estamos negando
as lições do próprio Jesus. Quem é o pai? Eles imaginam o pai como um Deus de barba no céu, com o porrete na mão. Ele é perfeito, mas ele dá uma porretada. Então, ser perfeito é ser perfeito como a natureza é perfeita. É a harmonia da natureza. Existe o homem natural, que é o homem comum, o homem da dualidade. E existe o homem que compreende o princípio natural da vida, não da vida humana, mas da vida que mantém e sustenta a vida humana. Este princípio, porém, só é apanhado pelo sentido espiritual. E esse sentido espiritual ele só é desenvolvido com essa receptividade da atenção constante a uma presença onipresente, confiando nela, porque não é um confiar sem conhecimento de causa, não é um confiar para se conformar, é um confiar com conhecimento, com sabedoria. Enquanto a gente não consegue confiar e tem reações negativas ou continua metido no sofrimento e na discórdia, ainda não está havendo confiança, porque a catarse desse conflito interno, do sentido material e da visão espiritual, é sentir esse atrito interno e tentar permanecer na harmonia. Tem uma frase do Caminho Infinito aqui que, deixa eu ver se eu localizo, que fala exatamente disso. Deixa eu lembrar. Esqueci. Veio rapidão na cabeça, eu esqueci. Vamos continuar aqui. Se eu lembrar de novo, depois a gente acha. Bom, este princípio, porém, que princípio? O princípio da manifestação pela consciência da onipresença de Deus, né? Este princípio, porém, só é apanhado pelo sentido espiritual. E esta consciência espiritual elevada pode fazer as coisas que o Cristo fez. Aqui a gente, se entender que de repente vai aparecer um Jesus Cristo no planeta Terra, é o entendimento infantil e medíocre. Se aparecesse, apareceu. Certo? Porque se a gente negar, a gente está negando o próprio princípio. Mas nós não devemos ficar nem esperando isso, e nem esperando que vá entre os praticantes surgir isso. O objetivo do estudo não é não é nem almejar isso, certo? E nem duvidar disso. É desenvolver em algum grau a compreensão disso, que foi isso que o Joel fez desde quando ele pôs os pés na ciência cristã. Ele foi desenvolvendo a compreensão desse princípio, passou a viver por esse princípio, e no princípio não foi fácil para o próprio Joel. Como ele diz lá no livro A Jornada Espiritual, né, que no começo não caíram notas de $1000 dos céus, né? Diz que a harmonia em sua vida veio lentamente, quase de má vontade. E tem trechos também que ele diz que a harmonia material, porque o material para nós aqui é entre aspas, porque a harmonia vem porque a gente compreende que essa é a própria vida espiritual, e que para a harmonia ou a lei da vida espiritual funcionar na vida humana, o indivíduo já tem que ter tirado um pezinho da vida humana e estar com essa compreensão da prática da presença. Aí a melhora natal da vida humana é consequência imediata. Mudou a consciência, muda a vida humana. Esse princípio, porém, só é apanhado pelo sentido espiritual, e esta consciência espiritual elevada pode fazer as coisas que o Cristo fez. Aquilo que foi possível a Cristo consciência no tempo de Jesus, é possível a mesma consciência agora. Então, os iniciantes, a praticantes, os estudantes de O Caminho Infinito, que um ou outro vai dar uma triscada lá no Ciência e Saúde da Mary Baker e vai acabar dando uma aprofundadinha, ele vai viver uma vida humana pessoal normal, mas tem que ficar bem claro que o objetivo disso não é ter o objetivo egoísta de melhorar a vida pessoal, é melhorar a compreensão individual a respeito da própria vida num contexto geral. Então ele é capaz de viver a sua vida humana pessoal com muito mais tranquilidade, porque ele não projeta sombra, ele compreende as suas dificuldades, a sua história de dificuldades e as dificuldades do entorno, o nível de consciência do entorno.
É aquilo que traz ele para uma retaguarda, uma postura onde ele é capaz de observar constantemente esse reinterpretar das situações, e aí que vai exponenciando devagarzinho o grau de compreensão dele. Então, 1, 2, 3 anos de prática, esse sentimento tem que aparecer, de estar no mundo e não ser do mundo. É lógico, a pessoa vai ficar um pouquinho mais reclusa, um pouquinho mais calma, um pouquinho menos falante, certo? Porque ela vai analisar as próprias projeções de sua fala, no decorrer de 1, 2, 3 anos. Então, a vida da pessoa muda, não tem jeito. Não tem como estar no mundo e não ser do mundo e ficar misturado com o mundo. Ele continua vivendo normalmente. Algumas coisas ele mantém, outras ele corta. A coisa é que a frustração acaba, a temerosidade acaba, né? Ele não vai ficar menos feliz com isso, pelo contrário. Cultivando este sentido espiritual, cultivar o sentido espiritual, essa percepção consciente da presença, mesmo que não sinta nada ou não entenda, não importa. O indivíduo vai ficando receptivo àquilo, certo? A mesma coisa, esse exemplo já foi dado por outro palestrante. A pessoa quer comprar um determinado carro, cismou com um determinado carro. Ela nunca pensou em comprar determinado carro. De repente ela começa a ver aquele carro para tudo quanto é lado na rua. Não é que o carro está aparecendo, já estavam lá circulando, mas ela nunca pensou naquilo. Então ela se tornou receptiva à percepção de perceber aquele modelo de carro. A presença é a mesma coisa. Nós aprendemos a nos tornar receptivos a ela. Frequência, né? Cultivando esse sentido espiritual, não tomemos isso por uma coisa que seja fácil de compreender, que nem foi dito. Temos que desconfiar de uma verdade que seja fácil de compreender, porque o indivíduo de vez em quando ele se apega a uma dica, a uma orientação ou um aspecto do estudo e acha que aquilo vai resolver tudo para ele. O que vai resolver é volume de estudo. A gente vai falar disso nos comentários que não vão entrar hoje, vai ficar para a próxima aula. Cultivando este sentido espiritual, essa compreensão da prática da presença, nosso sucesso será tanto maior na proporção que abandonarmos o esforço mental e nos tornarmos receptivos às coisas que o Espírito de Deus nos ensina. Aqui, gente, o Joel não está jogando confete, pondo perfuminho, nada. Ele está sendo claro quando ele diz aqui, cultivando este sentido espiritual, essa percepção da harmonia em todas as ocasiões, nosso sucesso será tanto maior na proporção que abandonarmos o esforço mental e nos tornarmos receptivos às coisas que o Espírito de Deus nos ensina. Nosso sucesso será tanto maior, é sucesso mesmo. Não é sucesso pelo ego, eu faço sucesso agora, eu tenho sucesso, as pessoas me reconhecem, como eu sinto bem e eu me sinto amado. Sucesso é realização harmônica em tudo que é o objetivo pessoal da pessoa, tudo que é desejo pessoal dela. Não desejos desmedidos do ego, porque eu quero ter tal coisa. A hora que eu tiver o Camaro, né, dourado, que eu vou mandar pintar de dourado, porque não existe essa cor, aí as minas vão olhar para mim e eu vou me sentir o cara. Não é esse o sucesso, é sucesso de realização profissional, realização pessoal. Uma harmonia interna que ele percebe, sentiu e confia agora, porque ele está entendendo e sentindo que essa receptividade à presença é uma coisa que funciona. Não funciona como uma ferramenta, mas funciona como um nível de consciência, uma receptividade à verdade. Ok? Dali para diante ele segue adiante na prática, no silêncio e no secreto. Se pessoas receptivas aparecem, porque começa a aparecer, ele indica um áudio, um livro, um negocinho, ele vai trocar uma ideia, conversar, se ele identificar uma receptividade verdadeira, para que ele não precise bater de frente com argumentos. Não é esse o objetivo. Cultivando este sentido espiritual, nosso sucesso será tanto maior na proporção que, ou seja, será cada vez maior na mesma proporção que abandonarmos o esforço mental e nos tornarmos receptivos às coisas que o Espírito de Deus nos ensina. Ou seja, é preciso abandonar o esforço mental.
O único esforço mental válido é de permanecer atento à prática e aí a esses ensinamentos. Então está com problema, está com dificuldade, a coisa não está avançando, precisa abandonar o esforço, e esse esforço mental, geralmente, gente, ele é utilizado sorrateiramente ou para manipular pessoas. Quando eu falo manipular pessoas, estou falando de qualquer um de nós, até de mim mesmo, certo? Ou para colocar muita pressão numa ansiedade de medo de resultados com relação à vida profissional, trabalho, dinheiro. Aquilo é o paradigma. Está ali sorrateiro, sutil. O inimigo é sutil. Então nós temos que ter uma sutileza maior ainda para desenvolver essa percepção. Opa, o que está acontecendo nas minhas emoções agora? Ele teme por um resultado no trabalho. Ele continua fazendo o que ele deve fazer aquele dia e descansa da ansiedade por resultados maiores que ele desejaria. Porque senão ele, de acordo com o fundamento esquelético que o Joel fala, que é a base, que é a mecânica quântica, ele estaria criando o contrário com a ansiedade. Então não adianta sofrer por antecipação, por nenhuma coisa. Vamos ter dificuldades iniciais até se tornar um praticante. O que é o iniciante avançado? Aquele que estabeleceu o grau 1, né? Ele estuda, lê, medita, tirou a ansiedade, tirou o medo, consegue ficar atento à prática da presença. Receptividade sentimental, receptividade perceptiva, não poder da mente. Em vez de tentarmos fazer que o Espírito atue sobre nossos corpos e nossas coisas materiais, aprendamos a desviar nosso olhar desses quadros terrenos, dirigindo-o para as coisas do alto da consciência. Quando descermos novamente à Terra, perceberemos que as desarmonias e as limitações dos sentidos desapareceram e apareceu mais claramente a realidade. As desarmonias e limitações dos sentidos desapareceram, é que ele percebe que com a persistência nessa prática, o que ele pensa ser domínio do emocional não é domínio do emocional, tá? É a própria graça, em uma medida pequenininha. Então ele percebe aquilo, e apareceu mais claramente a realidade, porque a realidade dos fatos é a harmonia no emocional, é a harmonia no sentimental, é a harmonia mental, que é o contrário de entropia psíquica, que é desorganização mental, bagunça, ansiedade, medo, temerosidade, raiva, projeção. O reino de Deus não consiste em mais e melhor matéria, nem encerra um mais rico vocabulário sobre a verdade. Todavia, os frutos da compreensão espiritual são uma maior harmonia, paz, prosperidade, contentamento e amizades, relacionamentos mais próximos do ideal. O reino de Deus não consiste em mais e melhor matéria, embora com o avanço na prática isso é uma consequência. Mas no primeiro instante, o praticante ele não vai esquecer isso nunca. Ele sempre vai estar atento, porque o ego vai estar ali junto, de que o reino de Deus não é mais e melhor matéria. Porque ele pode dar uma melhora e depois ter uma queda, porque é uma catarse. Ele atingiu um teto de crença limitante ali na consciência dele. De repente as coisas pioram. Aquilo quer dizer que a coisa está piorando? Não, quer dizer que ele está quebrando uma resistência do ego importantíssima para ele. E é por isso que aquela circunstância surgiu. Então ele deve se manter o mais quieto possível nas circunstâncias adversas. Que também é uma frase aqui do Caminho Infinito. Até que aquela situação se harmonize. Porque ele não vai superá-la. Ele vai harmonizar o que ele mesmo está sentindo em função daquela desarmonia ou nova limitação que apareceu. Porque isso aconteceu com o próprio Joel. Ele estava bem estabelecido na prática, quando ele mudou lá para... Como é que chama lá? Para Boston. E a casa caiu para ele financeiramente. Né? Aí ele teve que falar, mas meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí ele teve que cair uma ficha. Então eu ainda não, embora eu seja um excelente praticante, eu leve bênçãos para as pessoas, eu ainda não conheço verdadeiramente a Deus. Que conhecer verdadeiramente a Deus é uma confiança total. Não significa que ele, agora eu confio total, então conheço. Não, a partir dali ele se torna mais receptivo ainda. Até que nada mais de desarmônico ocorra na vida dele.
Os frutos da compreensão espiritual, os frutos, ou seja, tem frutos, é consequência. Os frutos da compreensão espiritual são uma maior harmonia geral, né? Paz, prosperidade aqui em todo sentido, gente. Contentamento e amizades, relacionamentos mais próximos do ideal. Mais ideal para quem? Para o praticante. Ele já não está nem aí para muita coisa, não. Então o relacionamento mais ideal para ele é aquele que lhe apraz a própria paz. É aquele que aprimora a própria paz. Então muitos relacionamentos são cortados no decorrer desse caminho. É inevitável. Agora, porque o cara está ficando um indivíduo esquisito? Porque ele está ficando um louco? Não, porque a própria harmonia que manifesta dele, ele é capaz de interpretar determinados relacionamentos que ele tinha antes com outra visão. Ele já não compartilha dessas projeções. Então essas pessoas são automaticamente afastadas por vibração, frequência, não atrai mais, certo? Ou ele mesmo, se antes ele era muito dado a esses afetos de forma a precisar compartilhar aquilo para alimentar a sua própria carência, ele já não tem mais aquela carência, então ele não precisa daquilo. Então as amizades mais próximas do ideal são amizades com as quais ele vai ter um nível de diálogo mais elevado, uma coisa mais construtiva para a vida dele, né? Porque ele vai ter mais o que fazer, ele não fica de lorota, de conversa fiada. Ele prefere o estudo, ele prefere a meditação, ele prefere a produtividade no trabalho. Que é aquele negócio, né? Quando a gente gosta mesmo do que faz, a gente fica totalmente envolvido naquilo, não quer saber de perder muito tempo, não. Né? Acordar no domingo achando que é a segunda-feira, a gente faz o domingo virar a segunda-feira. Lógico, gente, que a gente pode manter reuniões e momentos agradáveis com amigos, colegas, não é, mas muita coisa muda, cada um mesmo vai perceber por si só avançar na prática. Assim, compreendemos que agradecemos por isso continuamente a Deus, pois vós que recebestes a palavra de Deus ouvida de nós, não a recebestes como palavra humana, mas como ela é de fato, a palavra de Deus que atua sobre vós para que nela creiais. Uma primeira leitura, ou sem fazer uma segunda, uma terceira, sem ter ouvido alguns áudios, sem estar vivenciando um pouquinho isso daqui, essa frase não quer dizer nada, não dá para entender nada aqui. Assim compreendemos, então eu tenho que estar um pouquinho dentro da prática já, que agradecemos por isso continuamente. Agradecemos o quê? Por estar conhecendo a verdade, praticando e vendo que é manifestação de nossa própria consciência, não de algo que vem do externo. O que vem do externo? Para Deus não existe externo. Para onde fugirei de tua presença? A onipresença é completa, plena, manifesta tudo, está em todo lugar, é o invisível. Assim compreendemos, ou seja, dentro da prática, que agradecemos por isso, o quê? Pela própria prática, pelo próprio conhecimento. Agradecemos por isso continuamente a Deus. Esse agradecer a Deus, gente, é como um agradecer reconhecendo a plenitude da presença, mas reconhecendo isso dentro de nós mesmos. Não é um graças a Deus mais da boca para fora, eu costumo dizer que é da boca para dentro. Até muitas vezes é um graças a Deus no silêncio e no secreto. A gente fecha os olhos assim, graças a Deus. É um graças a Deus da plenitude da presença. É completamente diferente. É uma gratidão em outro nível. Não é uma gratidão que vai funcionar como um Ho'oponopono ou um FT, esperando que alguma coisa externa mude, porque eu estou usando palavras. Aqui. Assim, compreendemos que agradecemos por isso continuamente a Deus, pois vós quem? Qualquer um de nós, que recebestes a palavra de Deus ouvida de nós. Quem é esse nós que o Joel fala? São os iluminados, certo? Os praticantes avançados. Então, o vós que recebestes a palavra ouvida de nós é a verdade que foi deixada pelos místicos, pelos sábios, pelos profetas, pelos avatares, né?
Pois vós que recebestes a palavra de Deus ouvida de nós, não a recebestes como palavra humana. Para o leigo entra como palavra humana. Para aquele que tem sede da verdade, ela não vem como palavra humana. Não a recebestes como palavra humana, mas como ela é de fato. A palavra de Deus que atua sobre vós, para que nela creiais. Então a palavra atua sobre nós, porque ela vem da nossa consciência. Então a consciência enriquecida, preenchida com a verdade, permanecendo na verdade, compreendendo a verdade, vai ver a atuação da palavra sobre ela, porque esse sobre aqui significa que ela vê a mudança do externo. Ou atua sobre, porque o sobre vem sobre a pessoa, então causa uma mudança interna. O sobre aqui é meramente uma palavra figurativa. Não significa exatamente que vem de fora ou que vem sobre. É que atua sobre o indivíduo. O indivíduo estava desconhecedor disso. Ele conhece uma verdade que atua sobre ele, sobre a consciência dele. Transformou-o. Para que nela creiais. Aquele negócio que eu disse numa aula, que mesmo a gente vendo exemplos, o ego continua duvidando, né? E continua ali com aquele modelo emocional ainda tentando sofrer um pouquinho, tentando ficar ansioso, tentando manipular um pouquinho e etc e tal. Quando ele deve lembrar, o que ajuda? Esses exemplos vão ajudando a ele a observar o ego. Não, peraí que eu já entendi que a coisa não funciona assim. Então ele vai sendo capaz de mudar várias posturas durante o avanço na prática, que vão aumentando o nível de confiança. Aumentou o nível de consciência, a pessoa fica mais receptiva ainda. E esse receptivo não é um receptivo a uma melhora externa sem que haja uma mudança da consciência. O desejo dele é a mudança da consciência por compreender essa verdade. Aqui. Para recebermos a palavra de Deus, ou sentido espiritual, precisamos mais sentir que raciocinar. A frase está até meio isolada aqui no texto, sozinha, bonitinha ali. É mais sentir que raciocinar. Se eu estiver raciocinando muito, eu devo raciocinar. Ela transformar o raciocínio em elaboração da palavra diante de qualquer circunstância. Aí eu estou indo para o sentir, né? Porque eu estou ficando receptivo à presença. É isso que começa a tirar a pressa, a ansiedade e a dúvida num nível maior, para que o indivíduo possa fazer cada pequeno gesto da sua atividade diária com uma harmonia muito maior. É dessa forma que a mente vai ficando muito mais tranquila. Enquanto tem muita tribulação na mente, nós estamos no meio desse processo. E no começo, do começo até o meio, é uma distância grande. E a mente continua atribulada. Só que é só a mente que continua atribulada, porque eu já entendi que ela é o ego. A hora que nós percebermos, se nós ainda não estamos percebendo uma calma geral em todas as atividades, com a ausência de pressa, é sinal que ainda não estabeleceu. O grau 1 estabelecido tem como ponto final esse estado de consciência e sentimento. A ausência de pressa, a ausência de temor. Ele é capaz de realizar as suas atividades com uma harmonia geral. Se lhe surge uma pressa, ele já analisa. É melhor ele reavaliar seu dia ou seus planos, em vez de manter a atenção na pressa e na ansiedade. Aquilo dá mais certo. Entra para uma meditação. Estou com muitos problemas, né? Tire o resto do dia para não fazer nada. Fique na presença, né? Faz daquele restante do dia um sabá. O que é sabá? Dia sagrado, né? E isso leva o indivíduo para o avanço na prática, ok? Até que a sua vida harmonize. Não interessa que tipo de negócio ele tem, que tipo de atividade. Para recebermos a palavra de Deus ou sentido espiritual, precisamos mais sentir que raciocinar. Com um volume de estudo, quando a gente se abrir a esse sentir mais que raciocinar, nós recebemos a palavra. Nem que seja aquela que já está em nosso intelecto. Eu acalmei e o negócio vem. Então, é a isso que a Bíblia se refere com a expressão
Receber a palavra no coração. Aí a gente pode ter uma tendência a acreditar que receber a palavra no coração vai levar a um êxtase. Pode até levar, gente, mas é num grau avançadíssimo da prática. Então, receber a palavra no coração é simplesmente quando eu fico receptivo e ela vem. Porque como foi por sentimento de receptividade, ela não veio para a mente, ela veio para o coração. Eu percebo, olha isso daqui. Aquilo ali não é mente. Se fosse a mente, seria produção mental, certo? Meu intelecto produzindo. Então, quando eu chego no nível de estar receptivo, a hora que eu sentir, quando a gente fala coração, não é coração exatamente aqui, tá, gente? Quer dizer que é sentir, porque a alma, o Espírito de Deus, a presença, é amor. Então, nós somos amor também. Só que como nós estamos impregnados pelo paradigma, a gente se sente o quê? Desamor, desarmonia, insegurança. É como se a vida não valesse muito a pena, é uma coisa meio enfadonha. A gente vai levando o dia meio arrastado. Isso não é viver. Como diz o Donald Walsh lá no Conversando com Deus, isso não é viver, é morrer, né? É a isso que a Bíblia se refere com a expressão receber a palavra no coração. Notemos, ou seja, para ficar claro, porque nós estamos assistindo lá o vídeo, um pouco estudo, olho, não quer dizer nada. Receber a palavra no coração, esse sentido espiritual, essa receptividade, para que a palavra que está sendo estudada venha, para que o indivíduo receba ela ali. O que é receber? É lembrar de algum trechinho ou outro e poder descansar naquilo, confiar naquilo. Notemos que o desenvolvimento da consciência espiritual, notemos que o desenvolvimento significa que ela vai sendo desenvolvida lentamente e gradual, mas saiu da lama, certo? Não está mais parado, estagnado, está desenvolvendo. Notemos que o desenvolvimento da consciência espiritual redunda em maior capacidade de intuir a harmonia do ser. Que ser? O ser interior e íntimo da pessoa. Intuir a maior capacidade de intuir a harmonia do ser, porque a natureza verdadeira do nosso ser é a harmonia ou a paz do Cristo, e ela já está lá, nós não vamos construí-la, nosso papel é percebê-la. Por isso que não é mental. Compreendemos que nem a visão, nem o ouvido, o tato, o olfato ou o paladar podem nos revelar a verdade espiritual ou sua harmonia. Por isso, tal revelação só pode nos acontecer através de outra faculdade, a intuição, que atua pelo sentimento. Então, se o meu sentimento está de desarmonia, ansiedade, dúvida, qualquer sentimento da realidade humana, desarmônico, é só trocar. Eu vou me tornar receptivo. Tal revelação só pode nos acontecer através de outra faculdade, a intuição, que atua pelo sentimento. Então, um sentimento poluído é o próprio perceber a poluição dos sentimentos, é o próprio refino para a intuição. A intuição está vivinha ali, só que cheia de cimento em cima. É isso que desarma a gente diante de qualquer situação. Mas isso, como diz aqui, é o desenvolvimento da consciência espiritual. Porque na verdade se existe o Espírito de Deus invisível, que é o verbo, que se manifesta, que é o tornado carne, e tudo que existe é manifestação dele, então só existe vida espiritual. A gente acreditando que é vida material, fica na dualidade, no bem e no mal, preso em todo tipo de ansiedade, dúvida e preocupação. Total ausência de intuição. Então não tem harmonia espiritual nenhuma na vida do indivíduo. Por quê? Porque o paradigma ensinou para ele que vida espiritual é outra coisa e que aqui é assim mesmo. Esse tipo de elaboração, gente, vai levando a gente a uma transformação. Não foi fácil para mim, não digo que seja totalmente fácil hoje, né? Às vezes eu me pego um pouquinho agitado, eu sento, eu medito um tempo ali, 30 minutos, 40, harmoniza, né? Existem períodos
Às vezes 2 ou 3 dias que eu vivo uma harmonia maior, depois aqui uma certa tensão surge, aquilo é natural, aquilo faz o trabalho seguir adiante, nós ficamos atentos àquele nível de atenção, ele nada mais é que uma catarse do despertar da consciência. Eu devo ficar atento àquele atrito, porque aquele atrito já não é mais o meu ser, mas uma resistência do ego sendo vencida. Daqui a pouco a harmonia vem de novo, e raramente surge um momento mais elevado, né? Então ali é quase como se a gente tivesse alcançado uma transição para um estado de consciência da verdade, ou do espírito, ou da presença. Aí sobe, aí a gente acha que tem algo errado com a prática. Não, é que a gente não é capaz de permanecer naquele estado. Mas isso não significa que precisa permanecer naquele estado full time. Sentir aquele estado com mais frequência é grau 2 da prática. Lembrando, são 3 graus. Então no grau 1 nós vamos ter essas oscilações. No grau 2 ele vai se tornar uma coisa mais constante, mas não permanente. Vai se tornar quase permanente no grau 3, que é um Joel. Aquilo que eu já disse, a gente não precisa pensar em grau 3, a gente deve se esmerar por estabelecer o grau 1, com vistas ao grau 2. Se uma grande quantidade de pessoas chegar ao grau 2, já está excelente. A vida do indivíduo transforma completamente, a vida do entorno. Ele é o próprio, no grau 1 ele já é o próprio testemunho vivo, tá, gente? Porque já muda. O que é o grau 2? O grau 2 é uma serenidade maior, porque é uma percepção maior disso. E isso leva, inevitavelmente, ao avanço da prática. Gente, o grau 1 é quase o céu, bem estabelecido. Eu não menosprezo o grau, de jeito nenhum. Eu ainda me considero no grau 1, eu tenho insights do grau 2. Significa que é tão difícil assim entrar no grau 2? Não, são resistências minhas. Pode ser que tenha alguém que entre mais fácil. Mas quanto mais fácil ele entra, menos ele força a barra com todas as outras coisas. Como todo mundo que entra para a mecânica quântica, né, eu tinha é lógico, a gente acha que tem muita fé, então a gente tem uma sede por melhora de vida. Como diz, né, a gente quer carros, apartamentos, a gente quer patrimônio, né? A gente acha que aquilo vai trazer segurança, mesma coisa. Quanto mais eu entrei por esse caminho aqui, menos eu pensava nisso, sumiu. O que é sumiu? Não tem esses pensamentos na minha mente, nem nos meus sentimentos. Não importa, mas podem acontecer? Pode acontecer, interessa. Agora, não, então eu não vou porque esse sentimento vai sumir. É quando esse sentimento some que essas coisas se tornam possíveis. Porque eu não sinto a falta daquilo, o sofrimento por aquilo. Meu Deus, como eu estou mirando naquilo. Como que fica a mentalização? Que mentalização? Some, né? Porque não é mais um poder da mente. Sim. Porque o poder da mente é 2 poderes. É um poder, Deus. É do agrado do Pai dar-vos o reino, mas desde que busques o reino em primeiro lugar, as outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Pensa, de vez em quando lembra. Sabe? Estou precisando morar num lugar melhorzinho, mas isso não compete mais a mim. Não tem sofrimento por aquilo, porque o indivíduo está enganjado com sua atividade diária, envolvido emocionalmente de uma forma completamente diferente. Gente, graça é graça, vocês não sabem o que é isso, o que isso faz na vida do indivíduo, nem que ele seja dono de casa, nem que ele seja um comerciante comum. Graças são coisas inesperadas da vida. O colapso de função de onda, eu não gosto de usar esse termo, mas às vezes é preciso usar, porque o Joel próprio diz que é o metafísica, o fundamento esquelético da verdade. Então dá para vocês compreender, a turminha que está aqui eu sei que não está lá no lava-pés, certo? Já saiu de lá há muito tempo. Lava-pé é aquele lugar sujo, fedido, que passa o pé ali, né? Então, a turma da mecânica quântica do pensamento mágico está lá ainda, naquela água fedida e achando uma beleza. O colapso da função de onda da graça é compreender e sentir que a graça são as coisas de acréscimo, porque eu vivo o reino. Então, quando nós estamos tendo percepções da vivência do reino, determinados contatos com a presença ali, percepções são tão sutis e ricas, que aquilo leva a um êxtase interior, que leva o indivíduo para uma segurança. Eu não sei se eu estou com uma vontade
de sorrir agora, mas com uma emoção embargada aqui por trás das minhas palavras, sabe? Aquela emoção ali não tem preço, aquelas percepções, então não tem por que ele duvidar das coisas de acréscimo, ele segue fazendo. Então, se ele segue fazendo, por que ele não aprimorar aqui ou ali alguma outra coisa que seja do seu desejo, né? Tranquilidade, ele aprimora aqui e ali, 2, 3, 4 anos de prática, porque o modelo emocional ego, ele quer para ontem, ele quer para hoje, ele quer para amanhã, e é isso que faz ele sofrer. Isso seria perda de controle total, né? A gente não tem mais controle de nada, a gente percebe que a gente não tem controle de nada e a gente vive. A gente sofre porque quer ter o controle e porque acha que tem. Perfeito, acho que tem uma anotação aqui que vai entrar para a próxima aula que falava isso que ele falou. Na verdade, o praticante da presença não tem controle de nada, a não ser da própria prática, da disciplina da alma. Então, se ele estiver percebendo essas sutilezas da prática, do contato com a presença, gente, ele já tem certeza de que ele está no mundo e não é do mundo. Meu reino não é deste mundo. Ele vive o reino da consciência, ele está tendo insights do reino da consciência da quarta dimensão, que é mente do Cristo. Então, é lógico que no desenvolver disso daqui, ele vai aplicando em certas circunstâncias. Como que ele aplica? Aparece alguém com um problema ou uma doença. Pô, se ele não estiver praticando ali, ele não está entendendo nada. E ele vê coisas acontecerem, ok? Na família, no entorno, não vai ser de acordo com a vontade pessoal dele. Às vezes ele está ali na consciência da presença, na prática daquela harmonia consciente, e algo não cede, não importa. Não importa. É porque outras coisas vão acontecer. Então ele está construindo uma consciência da presença. Isso que é mudança na consciência. Vamos meditar uns minutinhos para a gente ir pro café. Por isso que diz aqui, ó, por isso tal revelação só nos pode acontecer através de outra faculdade, a intuição, que atua pelo sentimento. Então, trabalhando arduamente, leitura, áudio, meditação e orar e vigiar, que é a lição, certo? 1, 2, 3 anos, ele está afinando essa intuição, afinando essa percepção do sentimento. Ele pode não sentir isso no começo, gente, mas ele entende isso no que está sendo estudado. Ele entende. Ele fala, eu quero isso. É isso aqui que eu quero.